17 horas e 4 minutos, boa tarde São Bernardo, boa tarde Brasil. Eu sou o Bruno Gotardo e te faço companhia até às 18 horas com o programa que é informação na medida certa, direto dos estúdios da Rádio Paraty, com leveza, opinião e aquele bate-papo que você já conhece. E claro, não estou sozinho nessa jornada. Com a gente, o jornalista que vive uma fase espetacular. Caio Martins, dê seu oi pra galera, Caio. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos fazer uma entrevista muito, mas muito especial. A gente estava muito ansioso por esse momento. E que enfim chegou esse momento, né? Estamos muito felizes, Bruno. E também na bancada, o jornalista que dispensa apresentações e não deixa passar uma vírgula. Rodrigo Celestino, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Caio. Boa tarde para o nosso convidado. Hoje tá muito legal, hein, Bruno? E você aí do outro lado também faz parte do time? Quer participar, opinar ou só mandar aquele alô? É só chamar no nosso WhatsApp 11 97785 0790. Repetindo, 11 97785 0790. E se você quiser ouvir nosso programa depois, confira o nosso Spotify, Redação Paraty. Lá tem todos os programas gravadinhos, bonitinhos, para você acompanhar quando quiser. E também nos siga em nossas redes sociais, Redacão Paraty, onde a partir de hoje todos os nossos programas também serão transmitidos ao vivo por lá. Você do outro lado deve estar estranhando, porque de iniciarmos com uma música diferente. A música de hoje foi No More Tears, do grande Ozzy Osbourne, que nos deixou essa semana. Mas também iniciamos com essa música porque hoje temos uma presença mais que especial. Ele que é psicólogo, escritor e poeta, tem experiência há mais de 12 anos de SUS na área de saúde mental. Já publicou 4 romances e 2 livros de contos e já participou de diversas antologias. Em seus enredos ficcionais magníficos, utiliza o realismo fantástico brasileiro junto de críticas sociais. Senhoras e senhores, nós do Redação Paraty temos o prazer de vos apresentar Rodrigo Marquezoni. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Isso aí. Então vamos para a nossa primeiríssima pergunta. Primeiro, antes de a gente iniciar nossas perguntas, é um prazer ter você aqui. A gente demorou bastante para conseguir ter você por problemas de agenda, né? Mas é um prazer inenarrável tê-lo aqui nos estúdios da Rádio Paraty. E Rodrigo, de novo agradecer a sua presença aqui no dia de hoje. E aí, primeiro de tudo, a gente gostaria de saber quem é o Rodrigo, o que o Rodrigo gosta, os seus hobbies. Eu que agradeço mais uma vez. Cara, me definir é difícil porque eu sou um monte de coisa, mas sou escritor e sou psicólogo, sou professor de artes marciais, sou uma pessoa às vezes bem turbulenta, às vezes um cara mais calmo, e eu sou, cara, tô aqui. Sou casado, tenho uma esposa maravilhosa, viajo muito, gosto de conhecer o Brasil, me apaixono pelos lugares que eu vou, e gosto de tudo que eu faço. Gosto de heavy metal e fiquei muito feliz de transformar a Rádio Paraty numa rádio rock, pelo menos hoje. Né? A gente perdeu o nosso vovô do metal aí, com seus 76 anos. E é isso, eu sou um pouco de tudo, sou bastante coisa. Aproveitando um pouco, né, que você falou sobre a sua paixão pelo heavy metal, sua paixão pela música, a gente queria saber, né, como essa paixão começou e como ela te acompanha no seu dia a dia. Cara, meu pai tinha um grupo de samba. Meu pai, quando eu era jovem, ele me ensinou a tocar timba, sei lá, tantã, e eu toquei, né, com meu pai ali, mas o rock foi acontecendo, né, na minha adolescência. Eu tive uma adolescência um pouco revoltada, né, era revoltado do mundo, era revoltado com as coisas, e eu lembro que a primeira banda que eu escutei foi Raimundos. Chegou
já era CD na época, né? Um CD do Raimundos até mim. E aí foi paixão à primeira vista. E aí eu quis tocar um instrumento, eu quis ter uma banda de rock. E aí associando timba, tantão com bateria, eu fui baterista. Toquei muito tempo. Toquei na noite, tipo banda de rock and roll, de heavy metal. E aí eu fui me aprofundando aí no mundo do rock and roll, do heavy metal. Então teve fases que eu fui bem metaleiro mesmo, só escutava som pesado. Hoje eu sou eclético dentro do rock, mas a música ela me revigora, a música ela faz parte da minha vida completamente. Eu não vivo sem música, ela que regula o meu humor, ela... às vezes eu converso com o Bruno, né? Essa semana eu tô mais revoltado, Bruno. Só tô escutando um som pesado. Essa semana eu já tô mais calmo, tô escutando um som mais leve. Mas sempre dentro do rock and roll e do heavy metal. E Black Sabbath e Ozzy Osbourne faz parte disso. E eu fiquei muito triste aí com o falecimento dele, né? A gente perdeu uma grande pessoa aí no mundo da música. Mas que ele esteja num lugar bom. Exatamente. Sim, isso mesmo, né? A gente também sentiu bastante, porque o tamanho dele, né? Tanto para a música, tanto para... deixou um legado para as pessoas também, né? Você crescer escutando ele, então deixou uma marca na vida de muitas pessoas, né? E quando a gente começou a gente já quis te chamar de muito tempo atrás, a gente já tinha esse desejo. E uma das coisas que a gente mais gostou de ver é que você você é escritor, né? E aí aqui na nossa mesa aqui temos um menino que quer escrever livros, né? E assim, é muito curioso isso pra gente, porque eu na minha vida até hoje só escrevi poemas, por exemplo. E pra você, conta um pouco dessa sua trajetória, como que começou, qual foi o start, né, o ponto inicial que deu para você resolver querer escrever, qual foi esse sentimento na sua vida, Rodrigo? Por incrível que pareça, rock and roll, heavy metal e banda tem a ver com a minha vida de escritor, porque lá na adolescência eu queria escrever letra de música, eu queria escrever... E aí surgiam poesias, poemas, e eu ia anotando isso em um caderno, e já tinha aquele... não, foi crescendo um desejo de escrever um livro. Mas naquela época eu só tinha isso, né? Essas anotações que eu tenho até hoje. E até que uma época da minha vida, eu trabalhava na cidade de São Paulo, moro em Santo André, e era muito difícil o trajeto, era muito custoso, né? Eram mais de 2 horas, ônibus, metrô, trem. E eu lembro que era uma segunda-feira muito caótica. Choveu, parou os transportes, eu demorei muito para chegar no trabalho. E aí, chegando nesse meu trabalho, eu falei, não, preciso escrever. Escrever já era uma forma de alívio para mim, né? Eu pensei que ia sair uma poesia. E aí saiu uma história de um cara indo trabalhar e enfrentando todas as intempéries possíveis de um dia. E aí eu escrevi, deu umas 2 folhas ali, escrevi no Word mesmo, deu umas 2 folhas, e eu guardei aqui, deixei salvo ali no computador. Aí passou uns dias, né, passou uma semana, eu falei, deixa eu retomar, né? Deixa eu retomar isso. E aí eu retomei, e aí eu quis escrever na noite anterior. O que aconteceu nessa noite anterior com essa pessoa que enfrentou toda essa problemática para ir trabalhar, né? E aí eu acabei dispensando essa história do cara que vai trabalhar, e eu, a partir dessa noite, se transformou numa outra coisa. Tanto que o meu primeiro livro, né? Meu primeiro romance, hoje ele chama Sobre os Lírios. Antigamente, a primeira edição dele chamava Sobre os Lírios dos Brincos de Princesa. A segunda edição a gente diminuiu o nome para se tornar um pouco mais comercial, então ele se chama Sobre os Lírios. Ele se inicia com uma noite, né? Uma pessoa, numa noite,
e alguns eventos acontecem. E esse livro demorou muitos anos para eu escrever, né? Eu falo que o nosso primeiro livro a gente quer colocar tudo. Então a gente não quer perder nada, né? Não sei se é colocar tudo ou não perder nada. Então quando eu encerro esse meu primeiro romance depois de 4 anos. E aí ele tem 500 páginas. E aí ficou praticamente inviável publicar, né? Todas as editoras que eu procurei, não, é muito grande, muito grande. Aí eu encontrei um amigo que também era escritor. Eu falei, cara, me ajuda, né? Aí ele falou, cara, escrever é a arte do apagar. Você vai ter que pegar o seu livro e apagar. Você vai ter que arestar, é como se fosse um diamante, você vai ter que polir. E aí eu consegui tirar 170 páginas, e ele ficou com 330 folhas, e assim surge o meu primeiro romance. Aí eu digo assim, eu sou muito grato por esse trabalho muito ruim, que era muito ruim de chegar, que eu demorei muito tempo naquela segunda-feira para chegar, porque foi uma inspiração para eu começar. E aí esse primeiro livro foi isso, né? E foi difícil apagar essas 170 páginas? Como foi a escolha? Foi. Já falando de escritor, o que eu posso dizer hoje é que eu tenho relação com muitos escritores, né? Eu converso muito com escritores através de Instagram, WhatsApp, né? Faço parte de N grupos no WhatsApp com outros escritores, e muitos escritores me procuram, escritores novos ou aspirantes a escrever. E eu digo assim, o escritor ele é muito apegado no começo, né? A gente é muito apegado, a gente não quer perder nada. Então é difícil sim apagar. A gente fala, nossa, mas e essa história, né? E essa parte do livro que eu queria tanto, que eu escrevi com tanto capricho. É igual mudar nome, é igual mudar título, né? A gente se apega, ou nome artístico, né? Hoje, se eu começasse minha carreira literária de novo, eu usaria outro nome artístico. Eu uso o meu sobrenome, né? O Marquesone Oliveira, mas hoje eu usaria Rodrigo Marquesone. Fica muito difícil, né? O pessoal fala, mas o Marquesone Oliveira é o Rodrigo Marquesone, é a mesma pessoa. Mas a gente comete essas... Não são erros, né? Essas... Falta de experiência, né? Então é muito difícil apagar, sim. Depois não. Hoje, para mim, quando eu escrevo, eu apago um capítulo inteiro, né? Eu apago um livro inteiro, se eu precisar. Mas no começo é muito difícil, a gente não quer perder nada, né? A gente fica muito preocupado com a crítica do outro, com o que as pessoas vão ler ou deixar de ler, né? Então, para eu chegar no meu quarto romance, e agora eu estou com o 5º para publicar, eu falo que eu amadureci muito enquanto escritor, né? Muita coisa eu aprendi. É muito interessante você falar essa de você ter o amor pelo texto, não querer tirar nada dele. Eu passei nesse último semestre, o penúltimo semestre, eu passei por algo parecido, não escrevendo um livro, mas sim um texto que o professor pediu. Eu passei, ele deu um limite de caracteres para se fazer, eu passei muito. E ele, não, tira, tem que tirar, vou descontar só não. Eu falei, não, professor, mas não sei o que, tá muito bom. Ele falou, não, mas é regra. Então, é meio parecido. E eu, assim como o Rodrigo, também tenho vontade de escrever um livro também, e acho que é uma arte muito bacana de se ter. É um dom, um talento muito, muito bonito de se ter. E a gente quer saber qual o passo primordial que você enxerga como primordial para se iniciar essa escrita. Perfeito. Já de antemão, eu digo para vocês dois que são aspirantes à escrita, eu falo assim que o mais fácil no processo de publicação do livro é escrever o livro. As pessoas pensam que é o contrário. E eu posso explicar isso com calma, mas as pessoas pensam que o mais difícil é escrever o livro. E não é. O mais fácil é escrever o livro. E assim, por mais óbvio que seja esse conselho que eu vou dar, mas é só escrever. Escrevam. Não temam. Peguem, coloquem ali, escrevam, sentam e vai colocando aquilo e depois revê, depois corrige. Eu comecei assim, muita gente começou assim. Muitas vezes a gente, quando começa a escrever um livro, a gente fica
umas fantasias assim, nossa, mas será que eu posso pôr isso? Mas será que eu escrevo isso? E se ninguém lê? E se todo mundo lê? Só escreve. Só escreve, 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 escreve. Eu falo que entre nós e Guimarães Rosa, sim, tem um talento, mas o que tem em comum entre nós são as palavras. Põe, escreve. O mundo é capaz de escrever. E muitas pessoas falam para mim, eu tenho vontade de escrever, o que eu faço? Escreve. Escreve. Põe. Vai. E tem muitas pessoas que fizeram isso e deu certo. Do livro escrito para a publicação, aí tem um abismo. Aí tem percalços. Esse é o difícil, né? Eu lembro de um livro do José Saramago, que ele fala sobre isso, né? Escrevi um livro, né? E daí, o que eu faço agora com esse livro, né? Parece um pouco megalomaníaco, mas eu vou falar assim, quando a gente está escrevendo um livro, principalmente quando ele é ficcional, como um romance, que você está criando uma história, você é Deus. Você está criando um universo, você está criando criaturas ali, você pode fazer o que você quiser com elas. Depois de pronto, você também é como se fosse um Deus. Elas vão ter vida própria. Você não vai poder controlar o destino daquelas figuras, daqueles personagens, daquele enredo. Está pronto. Aquilo vai viver por conta própria. Então, o ato da criação ele é maravilhoso. Mas para ele acontecer tem que ser o fiat lux bíblico, né? O faça-se a luz, o pum. Isso tem que acontecer em algum momento. Se não acontecer, não sai. Fica só no escaninho, né? Só na vontade. Então, para quem está ouvindo e tem vontade de escrever, escreve. Quanta gente escreve hoje? Nossa Senhora, aumentou muito a produção literária no Brasil. Ainda mais com seus aplicativos, com a facilidade hoje de se publicar numa Amazon. É muito fácil, as pessoas escrevem muito. Então, por favor, escrevam. É isso aí. E os seus livros, como você disse, têm uma temática ficcional, mas outro elemento importante são as críticas sociais que também são feitos nele. Como você teve essa ideia, como funciona para você linkar esses dois mundos, como a ficção e também adicionar nelas as críticas sociais que você acha interessante? Tá, perfeito. Uma pergunta bem complexa e importante. Não foi no meu primeiro livro que eu tive essa ideia. Na verdade, no meu primeiro livro eu não tive ideia nenhuma, a não ser essa de narrar a noite de um cara que foi trabalhar um trabalho bem complicado. Então, meu primeiro livro ele foi surgindo, né? Ele foi acontecendo, eu fui criando, mas um escritor, para ele escrever um livro, ele precisa ler muitos outros livros. Eu hoje, para escrever um livro, eu nem sei quantos livros eu leio. É como se ele fosse um compilado das centenas de livros que eu já li, mais a minha criatividade. Mas eu lembro que, quando eu estava escrevendo sobre os livros, eu tive contato com um livro que, na verdade, é uma tese de doutorado da USP. A pessoa que fez essa tese, ela já até faleceu, que chama Ideias Sociais Espíritas. Então, ela defendia uma tese de que se a doutrina espírita fosse tomada de um ponto de vista sociológico dentro de uma sociedade, aquela sociedade funcionaria de uma forma melhor, mais adequada de se viver. Eu achei fantástico aquilo ser um trabalho científico, né? Espiritismo, ciência, tem toda uma distância. E aí eu falei, nossa, como seria uma sociedade de uma forma que eu penso que deveria ser essa sociedade, né? E aí eu tentei escrever isso, né? Uma sociedade como eu imaginava que ela fosse, para ela ser uma sociedade mais justa, mais igualitária, melhor de se viver. Mas é claro que não aconteceu dessa forma, né? Quando eu percebi, eu estava fazendo uma crítica sobre a história do Brasil. Tanto que o meu primeiro livro é a história de um professor de filosofia que, numa noite muito misteriosa,
ele tem um contato com uma criança que ele não sabe de onde vem e um morador de rua, uma pessoa em situação de rua que ele também não sabe de onde vem. E em crises no seu trabalho, sendo demitido, ele parte para uma viagem. E nessa viagem, sem ele perceber, ele volta no tempo. E aí ele revive períodos importantes do Brasil, que eu considero importante, né? Então, primeiro ele vai para o Brasil colônia, né? O período ali da escravidão. Depois ele vai... Eu, nos meus livros, eu trago muito para Santo André, para São Bernardo. Eu acho que a gente tem que falar daqui. Então, ele vem para o ABC, numa época da instalação das indústrias no ABC. Então, esse é o segundo período do meu livro. Depois ele vem para um período atual. E depois ele vai para uma espécie de futuro. E eu comecei a fazer críticas a esses períodos, né? Nos meus livros, esse é meu primeiro livro, nos outros também, dá a impressão que eu estou chamando a atenção das pessoas. Não, presta atenção. Então, sobre os livros, eu falo muito da construção da pobreza no Brasil, da construção da marginalidade. Né? Eu critico muito meritocracia no meu primeiro livro. Né? Eu tento dizer que não, as pessoas não estão onde elas estão porque elas merecem. Nem quem está na classe A, nem na B, nem na C, nem na D. Tem uma história social por trás disso. E aí, quando o livro fica pronto, eu vejo, nossa, eu fiz uma puta crítica à história do Brasil. Que coisa diferente, ficcionalmente falando, dentro de um romance totalmente alegórico. Com personagens, com cenários, da minha forma, eu gostei. Mas não foi dessa vez que eu falei, não, isso é um estilo literário. Quando eu escrevi esse meu primeiro livro, eu tentei publicar. E aí vem aquela parte que eu digo que escrever um livro é fácil, os próximos passos são difíceis. Eu, com um livro na mão, falei, o que eu vou fazer? Vou publicar. É claro, nenhuma editora se interessou de publicar um cara que mora em Santo André, que escreveu um primeiro livro, que tem 330 páginas, que ninguém conhece, que ninguém sabe quem é, que não vai vender nenhum, etc, etc. E aí eu paguei para publicar, ficou caríssimo. E eu, de posse a 50 unidades do livro, eu falei, o que eu faço com isso? O que eu faço? Vendo? Entrego? Dou? Né? Pouquíssimas editoras, ou quase nenhuma, apoiam um escritor para ele fazer o livro dele ficar conhecido. Isso é um escritor. Eu posso falar isso com mais calma, mas eu resolvi me associar a um grupo de escritores do ABC, que fica com uma sede em Santo André. Eu falei, eu sou escritor, vou me associar. E aí esse grupo propôs da gente escrever, participar de uma antologia de contos de horror, contos de terror. Então foi um rolê muito louco, não sei se vocês conhecem, mas tem um castelo em Ribeirão Pires, chama Castelo do Robson Miguel, e aí esses escritores que faziam parte desse núcleo passariam a noite nesse castelo, cada um se inspiraria, porque o castelo é super tenebroso, aí se inspiraria ali no terror local para escrever um conto de terror e fazer parte desse livro, né? E eu falei, como que eu vou escrever um conto de terror, né? Eu não escrevi um conto de terror. Eu escrevi um romance, que eu falei da história do Brasil, mas um conto de terror. E foi aí que caiu a ficha. Eu falei, não, peraí. Eu posso criar um estilo literário meu, do Rodrigo, de críticas sociais. Então eu vou escrever um conto de terror que tenha críticas sociais. E eu escrevi. Eu escrevi Entre Olhares Macabros, que se passa num cemitério de Paranapiacaba, ou seja, eu trago para Santo André. E aí eu conto a história do cemitério de Paranapiacaba, que eu acho lindo, maravilhoso. E dentro desse cemitério, todas as figuras que fizeram parte do imaginário de terror do brasileiro estão reunidas para discutir quem é a figura mais assustadora. Se é o bicho-papão, se é a loira do banheiro, se é a escuridão, se é... E aí eles estão lá reunidos, e um tirando sarro do outro. Eu sou mais aterrorizante, não, é você, não. E aí eles falam, não, só tem um ser que pode dizer quem é o mais assustador daqui. O ser humano.
Vamos trazer aqui um ser humano para ele olhar para todo mundo aqui e falar, ó, você é o mais terrível. E aí eles se escondem, e tá uma neblina lá em Paranapiacaba, e passa um casal, e eles vão lá, sequestram esse casal e levam para dentro do cemitério, e esse casal faz um escândalo. E aí, quando esse casal olha, percebe, das figuras de terror fala assim, ó, a gente trouxe vocês aqui para você dizer quem de nós é o mais assustador. E aí, esse casal olha para todas aquelas figuras e insulta, fala, não acredito, são vocês? Não, eu pensei que era um sequestro relâmpago, eu pensei que a gente estava sendo assaltado, e vão embora revoltados. Ou seja, eu trago essa ideia que nem as assombrações assombram mais do que esse contexto de violência que a gente vive, de assalto, né, de perigos. Então, eu consegui trazer uma crítica social dentro de um conto de terror, e daí eu escrevi um livro que tinha uma condição ponto, que são diversos contos. Toda vez que a gente escreve um livro, sobra história. Lembra que eu apaguei muitas? Mas eu não apaguei todas. Umas sobraram e eu transformei em contos. E aí eu escrevi contos contos ao ponto, que é um livro de contos com críticas sociais. Aí eu crio esse estilo. Eu acho que é um nicho interessante. Vou tentar. E aí eu escrevo os outros. A Última Brasileira Viva, que é o segundo romance, o Anarquicamente Correto, que é o terceiro, a Iluminada, que é o quarto, e tem mais um aí, né, que eu estou procurando alguém que queira publicar, alô, editoras, alguém que queira publicar Um Pobre Escritor de Santo André. Quem está me ouvindo aí. E também, emendando nessa pergunta, eu gostaria de saber como você desenvolve esses livros, se tem algum tipo de planejamento anterior, se você pensa nessa ideia, se você pensa no que você quer falar, nos personagens. Processo criativo, né? Isso. Cara, me vem uma vontade, né, de uma ideia. Por exemplo, quando eu escrevi A Última Brasileira Viva, que é o segundo livro depois do Sobre os Lírios, eu só tive uma ideia. Eu estava numa fase tão revoltada, assim, tão turbulenta da minha vida, que eu falei, cara, minha vontade é que um terremoto assolasse o Brasil, que destruísse tudo, eu não aguento mais esse lugar. E eu escrevi isso. Então o livro A Última Brasileira Viva, ele começa com um terremoto assolando o Brasil. E assim, a minha mente é muito curiosa, cara, eu tenho uma mente muito louca, porque assim, a maioria dos escritores dizem que surgem palavras, e eles escrevem essas palavras. Na minha cabeça não. Na minha cabeça surgem imagens, e eu descrevo essas imagens. Então meus livros, eles têm muitas passagens descritivas. Por mais que são romances fluidos, narrativas, mas eu descrevo muitas passagens, né? Muitas imagens. Então eu vejo, e se eu parar agora, eu consigo ver essas mesmas imagens que eu via quando eu escrevi o livro. E aí, ele vai acontecendo. Então, por exemplo, A Última Brasileira Viva, eu destruo o Brasil, e aí, quando eu destruí o Brasil, aquilo está pronto, eu paro, e eu guardo aquilo, e eu falo, não, mas espera aí. Eu destruí o Brasil, eu acabei com tudo, mas e aí? Não vai sobrar nada? Não, vai sobrar alguém. E aí a vida começa a ressurgir. Aí eu escrevo isso, eu vejo a vida surgindo nos escombros, e vou descrevendo isso. E aí, pronto, o brasileiro ressurgiu. E aí? O que ele vai fazer? E aí é onde eu escrevo uma narrativa do brasileiro tentando se reorganizar enquanto sociedade. E aí fica essa curiosidade para quem quiser ler o livro, produzido pela editora Giostre, consegue comprar pela internet, tem na Amazon A Última Brasileira Viva. E aí, na verdade, nesse livro eu descrevo uma ditadura. Né? O Brasil, ele se reorganiza, mas se reorganiza dentro de uma ditadura. Eu começo a criticar essa idolatria que os brasileiros têm pelas figuras políticas. E o interessante da Última Brasileira Viva é que quando eu termino e publico, vem a pandemia, que nos coloca numa situação parecida com a de um terremoto. Mas voltando ao meu processo criativo, então todos os meus livros é isso, são
Eu vejo as cenas se desenrolarem na minha cabeça, eu vou descrevendo aquilo e vou enredando, e o enredo vai crescendo, mas eu tenho uma ideia inicial. Eu diferente de muito escritor, muitas vezes eu começo com o título. O título me surge antes da obra. E aí, muitos escritores falam, não, a gente vai pensar no título quando a gente não termina, no meio. Não, me vem um título, me vem uma ideia, me vem cenas na cabeça, eu ponho aquilo no papel e aquilo se constrói. Tanto que o meu quinto romance, ele chama O Quinto dos Infernos. Porque é o quinto romance. Então já tinha esse título. E eu falei, o que eu vou pôr aqui dentro do Quinto dos Infernos? Eu coloquei, é meu primeiro livro que eu não falo de críticas sociais ao Brasil. É o primeiro. O resto, tudo. Então eu falei, foi uma tentativa de fazer alguma coisa diferente. E a gente vai amadurecendo também na escrita, né? Escrever, você vai amadurecendo, principalmente no sentido de perder as amarras, perder a preocupação de quem vai ler, o que vão falar, o que vão criticar. É a segunda vez que eu falar de José Saramago, mas entre os meus escritores prediletos figura José Saramago, principalmente pela escrita de José Saramago. É uma escrita desprendida, é como se ele fosse um Pablo Picasso. Pablo Picasso, para criar o cubismo, ele tinha que pintar perfeitamente. Ele foi desconstruído. Então ele sabia pintar perfeitamente. Não que o cubismo não seja algo perfeito, mas é algo desconstruído. E assim foi José Saramago, né? E eu vejo que eu desconstruí mais a minha escrita do que construí. Não ter as amarras do primeiro livro, né? Uma coisa complexa, rebuscada. Agora não. Tem palavrão, tem obscenidade, tem o que precisa para o enredo ficar pronto. Perfeito, né? Agora, mudando um pouquinho de assunto, né? No começo você falou que gosta muito de artes marciais. Sim. Então a gente queria entender um pouco melhor, Rodrigo, como que as artes marciais entrou na sua vida, como que ela agregou na sua vida, né? No contexto que você vivia, por gentileza. Claro. Comecei a fazer arte marcial muito cedo. Eu tinha 11 anos de idade. Eu não sei o que me influenciou, se foi meu pai que fez artes marciais, meu pai fez taekwondo, fez capoeira, falava disso. Ou eu gostava muito do Cavaleiros do Zodíaco e gostava muito daquelas lutas, eu ficava assistindo aquilo. Mas eu sei que quando eu tinha 11 anos de idade, convidado por um amigo, eu fui fazer Kung Fu em Santo André, na Fefisa. E aí eu treinei ali, mas quando eu já estava com acho que uns 15, 16 anos, eu tive que parar por motivos de estudar, trabalhar, né? E aquilo ficou aberto, né? Ficou eu falo que é uma gestalt aberta na minha vida, um buraco, né? Uma pendência. E aí eu segui minha vida, me formei, né? Na faculdade, na psicologia. E aí em 2013 eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para mim. E aí eu voltei a terminar o Kung Fu. E, cara, eu me reencontrei nas artes marciais, né? Hoje eu falo que ela é muito importante para mim, por vários motivos, né? Primeiro, assim como os livros, me ajuda a lidar com as minhas angústias, me ajuda a lidar com o meu turbilhão interno. Então, assim, me dá disciplina, me dá saúde, me dá um propósito de vida. E aí faz 12, 13 anos que eu sigo essa arte, treino essa arte, com afinco. Agora eu estou me especializando no Tai Chi Chuan, né, cada vez mais. Então eu já dou aula de Tai Chi Chuan há um tempo. E o Tai Chi ele vai entrando, né? Então ele entra para a minha vida profissional, né? Então no CAPS eu trabalho com álcool e drogas, então eu levo o Tai Chi lá para os pacientes. Então os pacientes fazem Tai Chi, os funcionários muitas vezes fazem Tai Chi. Eu estou tentando ingressar no mestrado na USP Leste, que eu vou falar de Tai Chi na saúde mental. Então a arte marcial acontece dessa forma comigo. E hoje eu passo muito tempo na minha vida treinando. Então tem o Kung Fu, tem o boxe chinês, tem o Tai Chi Chuan, tem o yoga. Falo que o esporte ele completa. Assim como o livro, o esporte é mais uma coisa que
me ajuda aí a sei lá, não enlouquecer. E, inclusive, agora a gente vai falar sobre a sua profissão principal, que a gente vai viajar um pouco no tempo, né, e saber onde tudo começou, o que levou o jovem Marchesoni A fazer psicologia. Meu Deus do céu, cara. Eu sou formado em exatas antes de psicologia. Meu Deus do céu. Sou. Tudo a ver, né? Tudo a ver. Quando eu era jovem, eu nem imaginava que eu ia fazer psicologia na vida. Meu pai é metalúrgico, a família do meu pai é dessa área aí, né? Administração, eletrônica, e minha família tinha toda uma ideia assim, né? Faz Senai, faz ET, eu fiz ET, passei no Senai. Faz eletrônica, né? Seu primo trabalha aqui na Itautec, não sei o quê. Eu fui, né? A gente vai. Então, eu me formei em eletrônica, me formei em mecatrônica, fiz 6 meses de faculdade de matemática. Trabalhei nessa área, mas... vou contar uma coisa para vocês que parece maluquice, mas quando eu estudava, fazia o ensino fundamental, eu era um péssimo aluno em língua portuguesa. Péssimo. Eu era um exímio aluno em matemática e física. Não dá nem para acreditar isso, não, Rodrigo. Nem eu acredito. Hoje, para eu dar troco de R$10, eu pego a calculadora, né? Deu 150, eu te dei 10. Mas, nossa, e aí... a psicologia começou a surgir, eu não sei se através de um centro espírita que meus pais frequentam, lá tem muitos psicólogos, eu tinha contato com esses psicólogos, ou através de conversas de pessoas, ou através desse turbilhão que eu já era na adolescência, de tentar me entender. Mas eu sei que a mudança aconteceu, e eu falo da importância do professor, né? O quanto o professor não tem que ser só um reprodutor de matéria, de conteúdo programático, e sim tentar perceber naquele aluno os seus potenciais. Então eu estava fazendo lá 6 meses de matemática, o primeiro semestre de matemática, e aí eu tive acesso à biblioteca de onde eu estudava, e aí eu tinha um mundo da psicologia lá. Então eu pegava livro de psicologia e ia ler na sala de aula no curso de matemática. E a professora de língua portuguesa percebeu isso, chegou em mim e falou: cara, o que você está fazendo aqui? Eu falei: não sei, eu estou aqui. Não, está no curso errado. O que você quer fazer? Psicologia? Ela falou: muda. Vai para psicologia. Outro dado curioso que eu vou trazer aqui é que eu nunca fui um bom aluno. Nunca. E hoje eu entendo que eu nunca fui um bom aluno porque eu não gostava de estudar. E eu não me identificava com eletrônico, mecatrônica e matemática. Mas quando eu entrei na psicologia, eu fui o aluno mais chato do curso de psicologia. Se eu tirasse 9,5, eu estava doido. Era 10. Porque eu me identifiquei com aquilo. E assim começa o universo da psicologia comigo. E eu, desde quando estudava, eu queria trabalhar com psiquiatria. Eu lia ali Freud, Jung, e eu via aquelas cenas deles nos hospitais. E eu falei: eu quero trabalhar nisso. E fui. Meu primeiro estágio foi no sistema penitenciário. Formado, trabalhei em albergues, abordagem social de morador de rua, até eu chegar no SUS, que é onde eu estou há 12 anos. E no SUS só barra pesada, né? Trabalhei encostado na rua, trabalhei em CAPS álcool e drogas, trabalhei em CAPS álcool e drogas infanto-juvenil, e onde eu estou hoje ainda é CAPS álcool e drogas. Então aconteceu. Mas foi um encontro que precisava acontecer na minha vida. Eu não sei onde eu estaria hoje se eu tivesse me formado em matemática. Não sei se eu estaria... Eu vivo de amor e ódio com a psicologia, mas eu não sei se eu estaria tão feliz quanto eu estou hoje em ser psicólogo. E no caminho da psicologia tem vários ramos, né? Por que você decidiu seguir o ramo da dependência química? E também gostaria que você já abordasse um tema que vem sendo muito frequente no Brasil e também no mundo, que é o tema das casas de aposta, das bets. Como vem influenciando, você que trabalha no CAPS, gostaria de saber como é isso para você. Tá. Não tem problema de me expor quanto a isso, mas eu vejo que
na minha família, tanto de mãe quanto de pai, tem situações de compulsão por várias coisas, né? Eu falo que tanto a família do meu pai quanto da minha mãe come-se muito, né? Principalmente a família da minha mãe tinha aquela questão da mesa, das tias, de muita comida. Então, assim, tem na minha vida familiar o comer, né? O beber. Eu tenho histórico de pessoas da minha família que tiveram problemas com alcoolismo, com tabagismo. Isso influencia. Então, um teórico da psicologia, o Alfred Adler, ele fala que a gente padece da própria profissão, né? Ninguém está numa profissão à toa. Algo se conecta com a sua psique, claro. Então a dependência química ela surge, né? Assim, hoje eu entendo que é um resgate, uma reelaboração desses elementos da minha vida. E desde quando eu comecei a atuar em 2007, é uma psicoterapia pessoal também. Mexe com muitos elementos meus, assim como mexe com elementos psicológicos de todas as pessoas que trabalham nessas áreas, em qualquer outra área. Então, a dependência química, hoje eu entendo que ela está muito conectada com a minha história. Às vezes eu falo, nossa, não aguento mais, foi muito difícil trabalhar com dependência química, mas está conectado. Fazendo, claro, psicoterapia hoje individual, hoje não há muito tempo, né? Eu consegui elaborar muita coisa da minha vida. E a gente vai criando paixão por essa área, né? Falando das bets, é muito complexo, é novo, mas não é. Os jogos eletrônicos são novos, mas a dependência por jogo é muito antiga. Então, no CAPES, a maquininha, né, de moeda, ela já está há muito tempo, o jogo do lixo, mas hoje é muito mais fácil, né? Hoje é um celular na mão, dinheiro na conta e a coisa acontece. O termo hoje é utilizado para se definir o que antigamente a gente chamava de drogadição, dependência química, alcoolismo, etc., é o transtorno por uso de substância. Esse é o termo mais atual que existe na literatura médica. Transtorno por uso de substância quer dizer o seguinte: eu uso uma substância e ela traz um transtorno. Por mais lógico que pareça, deixa uma brecha para dizer que se eu uso uma substância e ela não traz um transtorno, então não tem um problema aí. Independente da substância, do crack pode ter um problema em potencial. A pessoa ela bebe, ela usa maconha, ela cheira, ela joga. Então ela pode sim isso se agravar. Mas se ela não tem um transtorno ali instalado naquele momento, não tem problema. Mas quando o uso daquela substância passa a ser um transtorno, aí ela precisa de um tratamento. Só que esse transtorno a gente consegue explorar isso por muitas vias. Então, assim, primeiro, o que é transtorno? Como eu posso dizer que o Rodrigo tem um transtorno por causa de uma substância? Primeiro a gente pode pensar assim: a pessoa ela usa uma substância, ela enfrenta um prejuízo e ela não consegue parar. Ela usa de forma compulsiva, abusiva, mas ela não consegue parar. Ou usa de vez em quando, mas sempre enfrentando prejuízos e não consegue parar. E esse termo substância é interessante porque a gente sai dessa dualidade de droga ilícita e ilícita, ou seja, as ilícitas, as ilegais, a lícita, o álcool, para abranger uma gama muito maior de substâncias, que a gente pode falar das substâncias reais e as virtuais, que não é só o jogo eletrônico, né? O trabalho, o sexo, e etc. Tem muitas substâncias impalpáveis que as pessoas enfrentam transtorno ao usar, porque tem muitos prejuízos e não consegue parar. Não sei se eu me fiz claro aqui com a teoria do TUS, né, do transtorno por uso de substância. E o jogo, ele entra completamente
nessa problemática, porque ele é uma substância impalpável, virtual, ao qual a pessoa usa aquilo, ela se torna dependente daquilo, né? Ou faz um uso de forma abusiva, enfrenta prejuízos e não consegue parar. Então ela precisa de um tratamento. Algumas pessoas que hoje são, né, têm um transtorno por uso de substâncias na ludopatia, que é o nome científico do dependente de jogos, algumas tiveram histórico de uso de drogas, de uso de álcool, outras não. Isso é muito novo. Ela não usava nada, mas ela começou a usar o jogo ali e perdeu muita coisa. Prejuízo, a gente pode pensar físico, psicológico e social, ou seja, traz prejuízo para o corpo. Tem pessoas que deixam de se alimentar, deixam de dormir, ficam desnutrida, desidratada, com insônia, por jogo, psicológico, a própria dependência, a depressão, né? E sociais. Os sociais são os piores, né? Perde família, perde dinheiro, perde tudo. Se vocês querem saber, a gente tem paciente lá na nossa unidade que perdeu R$260 mil com jogos. Então não é brincadeira, né? E aí tem um outro aspecto social, né? Sem querer me delongar, mas eu também, além de psicólogo clínico, psicanalista, sou psicólogo social. Então eu sempre considero o sócio, não só nos meus livros, na minha atuação também. O jogo é uma promessa de uma melhoria de vida. Então, diante de uma mazela social que muitas vezes a gente vive, o jogo ele vem como uma luva. Então é o jogo só que a gente tem que eliminar, ou são as mazelas sociais que a gente tem que eliminar? Né? É uma esperança. Ninguém joga, ô Brunão, eu vou perder 260 mil, aí eu já volto, deixa eu instalar o tigrinho aqui no meu celular. Não, ô Brunão, eu fiz 50, irmão, vou fazer 150, tu vai ver, velho. Vai ver, mano, não vai encher a cara hoje, porque eu vou fazer um barãozinho. Esses dias eu fiz um barão, é uma promessa. Cara, eu vou tirar o pé da lama, hein? Pé da jaca, você vai ver. Esse mês eu vou pagar aluguel, não vou ficar sem dinheiro, eu vou jogar no... Então tem essa questão social que a gente não pode desconsiderar, que fala desse estado do Brasil, de diferença de classes sociais terríveis, de acúmulo de riqueza na mão de poucos, e a maioria na pindaíba, né? Pode falar coisa política aqui? Pô, fica à vontade. Vamos taxar os milionários, bora, né? Vamos trazer esse dinheiro pra gente. Então as pessoas saem da pindaíba, mas vamos lá. Já no mesmo assunto, eu gostaria de que você soubesse um pouco da sua opinião sobre a internet como um todo normalizar as bets, né? Teve até o caso da CPI das bets, que muitos influenciadores foram questionados sobre isso, sobre eles normalizarem, né, que é um vício já, e aí eles responderam que não, eu não obrigo ninguém, né? Eu não obrigo, não obrigo ninguém a jogar lá. E incrementando essa pergunta, ser virtual agrava o problema? Ótimas perguntas. Vamos lá. Vou começar de trás para frente, que é mais fácil. Ser virtual agrava o problema. Por quê? Quanto mais ilegal e criminalizada a substância que você usa, mais fácil de você reconhecer o prejuízo dela. A gente demoniza o crack. A gente fala, o crack é a pior droga. O crack ele é a pior droga porque ele é a droga mais mal vista dentro de uma sociedade. Então, uma pessoa que não usa crack, ela precisa se esconder e estar à mercê de toda uma marginalidade social. Se eu abrir uma latinha de cerveja aqui, vocês não vão chamar a polícia, mas se eu acender uma pedra de crack, vocês vão. No fim das contas, são duas substâncias que trazem prejuízo. Então, dentro do CAPS, quando você vê uma pessoa usuária de crack, fala, pô, cara, você faz uso de crack. Na hora ele já se denuncia, eu uso mesmo, faço uso de tanto, eu sou nóia, eu sou... E ele já se entrega. Quando vai para o álcool, só pelo fato do álcool ser legalizado e culturalmente incentivado, já é um pouco mais difícil alçar o alcoolista a um tratamento. Você é alcoólatra, cara. Eu não, cara. Eu controlo. Eu uso quanto eu consigo, sei lá,
Ah, mas todo mundo bebe. Você não bebe, doutor? Ô, doutor, vai falar que você não toma uma cervejinha, doutor? Então, o crack você compra na biqueira, o álcool você compra na padaria, no restaurante. Tem épocas terríveis para os usuários de álcool. Natal, Ano Novo, festa junina, carnaval, aniversário, chá de bebê, que o álcool está lá presente. A tia dele de 87 anos, hoje eu vou tomar cerveja. Mas ele tem um problema com álcool. Então, alçar o alcoolista já é muito difícil. Depois deles, vem os farmacodependentes, os dependentes de remédio. Mas é algo que a gente ainda está falando de substâncias palpáveis. O farmacodependente ele vai falar, não, eu tomo remédio porque eu sou doente. Tomo remédio porque o médico passou. Tomo remédio porque eu preciso. Só que ele tem um transtorno por uso de substância. Ele toma aquele remédio a mais, não consegue parar, compra no mercado ilegal e enfrenta diversos prejuízos físicos, psicológicos, sociais por causa do remédio. Quando a gente passa para a esfera de uma substância que é impalpável, virtual, que está no celular, é muito mais difícil, porque a pessoa nunca ela vai reconhecer aquilo como uma droga, entre aspas, porque aquilo é um jogo, não é uma droga. O jogo é feito para se divertir. Então, olha só, demônio, crack, o jogo está muito longe. Então, é mais difícil sim, muito mais difícil. Por não ter essa questão pejorativa em torno do jogo. Mas não pense que o crack, por ser demonizado, é fácil de se trabalhar. Não é disso que eu estou falando. Estou dizendo que o jogo é mais difícil. Qual é a segunda pergunta mesmo, Alzheimer? Eu perguntei o que você acha sobre normalizarem, né? Sim. Os jogos. Não é só o jogo que é normalizado na internet, né, nas redes sociais. Tudo é normalizado, né? As violências, as diferenças que deveriam ser levadas em pauta aí para as garantias de direito. Então, tudo é normalizado, né? A rede social, aí, a internet é algo que precisa saber viajar para não se perder, né? Sem dizer das fake news, né? Mas a questão da naturalização, normalização dos jogos, porque tem um interesse financeiro tremendo. Por que as drogas existem até hoje? Na verdade, substância psicoativa, ou seja, uma substância que traz uma psicoatividade a mais na sua mente, ela existe desde que o ser humano é humano. Ou seja, o hidromel ele surge lá nas cavernas. Há relatos de animais que fazem uso de substância psicoativa na natureza, o golfinho, os macacos, os elefantes, a própria marula ela foi descoberta a partir do momento que animais na savana africana fermentaram aquelas frutas e se entorpeceram. Mas o uso da substância psicoativa desse jeito que é usado hoje, para tentar lidar com essa angústia social que a gente vive, ele começa após a Segunda Guerra Mundial e vai agravando. Então hoje a droga ela é usada, a gente fala para diversão, não, para a gente lidar com a angústia social, angústia existencial que a gente vive, principalmente. Mas tem toda uma indústria do álcool, das drogas ilícitas, movimenta muito dinheiro. Muitas vezes a gente fala, biqueiro, traficante. Cara, esses caras às vezes são funcionários de uma máquina muito maior, que alimenta política, que alimenta grandes empresas. O jogo não é diferente. O jogo não é diferente. O jogo beneficia financeiramente muitas pessoas. Então, vai naturalizar. Vai falar, não, joga quem quer, bebe quem quer, cheira quem quer, fuma quem quer. Isso aí não é bem assim, né? Hoje a internet, existe um termo em psicologia que chama de subjetividade commodity. Ou seja, o quanto hoje as subjetividades das pessoas estão à mercê daquilo que é propagandeado nas redes sociais e das criações das tendências. Desculpa aí quem gosta, quem está interessado em conhecer. Não quero acabar com tendência nenhuma. Morango do Amor,
que raio de negócio é esse? Um morango com um brigadeiro branco e com cobertura de maçã da moça. Tá chegando até igual a moda do pistache, né? Pistache. Mas o que é o pior? Que o morango do amor, que no começo custava 2, agora Tá 25. está a 25. Subjetividade commodity. A subjetividade commodity, ela diz assim, não é um desejo seu interno que faz você buscar um produto, mas é a divulgação daquele produto em todas as redes sociais e o uso coletivo daquele produto que te cria a necessidade de você querer usar aquilo para se sentir parte da manada. O ser humano ele é um ser social. Então, o jogo ele também entra nisso, né? As drogas também entram nisso, e dentro da ideia da subjetividade commodity, e os influenciadores digitais, sabendo do poder que eles têm de criar tendências, eles vão se aproveitar, porque eles estão ganhando muitos milhões de reais. É isso aí. A gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta. Alô, alô, tá cansado de internet lenta? Então Excelente. atenção. Você tá achando, Rodrigo? Com a velocidade que você precisa. Nem tô Sua pegando receita pedal. cega de internet fibra ótica para você navegar, jogar. A gente vai agora, mas primeiro eu quero saber a música que você quer de encerramento. Ah, cara, vou ter que pedir Black Sabbath, né? Changes. Consegue aí, Bruninho? Instalação rápida. Você imaginar. De verdade. Consulte nossos planos. Chama a gente Beleza. no WhatsApp 11 E a gente vai fazer o seguinte, se prepare. A gente tem o quadro aqui, todo mundo tem o quadro, que é o de frente com o Caio Martins, que é um ping-pong tipo Marília Gabriela. Rapaz, Então ele faz a pergunta, ele Vai faz ter, e a resposta vai ter. Depois eu explico para o Silvarete, que a audiência está maravilhosa. Tem perguntas do público aí na live? Se tiver, Então eu saí, aí quando você sai da live, ah, tem problema. Faz o ping-pong. de frente com a- WhatsApp, né? Deixa eu dar uma olhada. eu saí aí quando ele entrou. Mas tinha muitos comentários. O pessoal pegou mais na live. Bom ou ruim? Bom, bom. Muita gente mandou o grupo do Carlos Adê, mandou muita gente. Então a gente faz o tipo Maria Gabriela, né? É a nossa Maria Gabriela. É isso. Então, Bom, então vai ter o ping-pong e aí vai encerrar? ping-pong e encerramento. Cara, eu fazia um programa de 5 horas. Fala muito. A gente tem essa A gente. O sentimento é que a gente ficaria conversando por essas 5 horas. Cara, ia ser um prazer. Vamos voltar, ok? O que mais? Caio, eu vou colocar uma musiquinha do seu quadro. E aí já volta no. E aí eu já falo, então você já fala e vamos embora. Uma emissora da Associação Cultural. Sabe o que é mais legal? Oi? Sabe o que é mais legal antes de voltar? Várias perguntas caíram aqui, mas não respondeu pra gente. Não. Tudo isso? Ah, mas é tipo. O que te levou à psicologia? Você já respondeu no que eu tinha respondido aqui. Ok, prepare-se. Vamos para a última metade do programa. Voltamos do rápido intervalo e agora voltaremos com um dos melhores quadros do Redação Paraty, onde Caio Martins irá buscar os melhores detalhes da vida do nosso entrevistado e não vai deixar passar uma vírgula. Então, Rodrigo, hoje você vai participar da segunda edição do De Frente com Caio Martins. Caio, com você. É isso mesmo, Bruninho. Um quadro muito querido aqui. Com vinheta e tudo, né? É um quadro muito querido, viu? E agora temos a honra de fazer esse quadro aqui com o Rodrigo, né? A gente vai fazer mais um formato ping-pong, então é respostas rápidas, porque queremos a sua sinceridade nas respostas, Rodrigo. Pode contar com isso? Com certeza. Então vamos começar.
Rodrigo, você escreve mais com a razão ou com a emoção? Emoção. Qual foi seu maior desafio de atuar no serviço público? A máquina pública. Qual o maior aprendizado de lá? Todo ser humano é digno de ser ouvido. Já escreveu algo que te surpreendeu? Muitas vezes. Que eu nem acredito que é meu. O que falta na saúde mental do Brasil? Investimento. Psicólogo também precisa de terapia? O tempo todo. Livro de cabeceira hoje? Hoje, um livro de cabeceira. Aí você me pegou, um monte, mas ultimamente eu estou estudando budismo, taoísmo, confucionismo. São livros que estão na minha cabeceira. Uma palavra que define o SUS. Acolhimento. O que mais te desafia hoje? O que mais me desafia hoje é lidar comigo mesmo, com as minhas questões ainda que são muito pungentes. O silêncio diz mais que as palavras? Muito mais. Se pudesse deixar uma frase para quem está começando a psicologia hoje. É uma profissão linda. Qual o sentimento mais difícil de escutar? A desesperança. Você já ouviu algo que mudou a forma que você viu o mundo? Dos pacientes. Por favor, isso. Cara, já escutei, já li, mas toda vez que eu atendo um paciente eu fico me perguntando o que eu faria se eu vivesse a história dele. E sempre eu concluo que eu faria muito pior. Então tudo que eles falam me transforma. Assim, não estou sendo romântico, não. Mas para trabalhar num CAPS você escuta histórias terríveis e a gente começa a questionar a nossa própria. Fala, cara, será que o que eu reclamo é tão terrível assim? Tem história muito pior que a nossa, mas é tudo história de vida. Todas são importantes. Perfeito. A gente queria te agradecer. Tá? Esse foi mais um quadro e foi sensacional com você, né? Um quadro curto aqui que a gente tem aqui na redação. E vamos para o final com o Bruninho, né, Bruninho? É isso. E assim encerramos um mais que especial Redação Paraty. Obrigado de coração por estar com a gente do outro lado do rádio, fazendo companhia por mais um sábado, nos apoiando nessa jornada. É por vocês que a gente faz esse programa com tanta paixão. Quero agradecer a você, Rodrigo, por estar aqui com a gente hoje, pela disponibilidade. Muito, muito obrigado. Sabemos que não é fácil sair de casa no sábado às 5 da tarde. Então a gente do Redação agradece muito a sua presença aqui e queremos saber as suas considerações finais e seus contatos para quem quiser te acompanhar. Ótimo. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Lá vai eu dar uma de psicólogo, mas continue com esse trabalho aqui, porque o que eu achei mais interessante é ser uma rádio local, que valoriza as pessoas do local. E é isso, a gente tem que valorizar o que é nosso, né? Parar de achar que coisas maiores que estão em outros locais são melhores. Então, parabéns, continue com esse trabalho que é maravilhoso. E é isso, cara. Muito, muito agradecido. Seus contatos, por favor, seu Claro, Instagram. meu Instagram, então, é Rodrigo, _ Marchesoni, é MARCHEZ de zebra, ou N de navio, I de igreja, _ escritor. Esse é meu principal contato. Ali no Instagram a gente conversa e aí desenrola. Eu tenho um grupo de dança folclórica chinesa também, isso é bem legal, dança do leão, dança do dragão, que é o Lung Zigá. De lá consegue ver esse trabalho também. É isso aí. E a gente pode conversar de muita coisa. Com certeza. Então, se você se interessar, você assistir,
é só ir lá no Rodrigo Marchesoni escritor. Marchesoni com CH. Marchesoni, ok? Agradeço aos meus companheiros de bancada, Caio Martins, que hoje trouxe perguntas excepcionais. Muito obrigado, Caio. Eu que agradeço, obrigado mais uma vez, Rodrigo, pela sua presença. Falo e repito que a gente ficaria horas e horas escutando você falar. Muito obrigado. E é o nosso Rodrigo também, Rodrigo Celestino, que buscou as melhores perguntas e temas para o programa de hoje. Obrigado, Bruninho. Obrigado, Caio. Obrigado pelo meu xará que esteve aqui hoje conosco. E foi um baita programa. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E fica o convite para no próximo sábado a gente voltar com mais novidades, histórias e aquela leveza que só o Redação Paraty tem. E também o nosso amado Rodrigo Celestino voltará a apresentar o nosso programa como de costume. Que sua noite seja tranquila. Eu, Bruno Gotardo, agradeço pela companhia e já espero você no próximo sábado com muita informação de qualidade e a energia que só a gente tem. Boa noite e até o próximo sábado. Peraí, não desliga lá. E a gente tem que entregar a lembrancinha do convidado. Boa! É esse momento, cara. Vem aqui, Bruninho. Vou tirar foto também. É o som de changes, das mudanças. Pô. Você, nossos convidados, sempre tem a lembrancinha. Cara, muito obrigado, Obrigado Bruno. a você. Sempre, cara. Muito obrigado. Vou tirar Vou dar um foto. abraço nele. Cara, muito obrigado do fundo do coração. É esses momentos que deixam a gente vivo. Tirar a foto? Tira uma selfie. Depois você manda pra mim? Mano, com certeza. Eu vou colocar no Insta. Olha que som bonito, Bruno. Não é? Aê! Quer tirar uma só vocês? Obrigado. É incrível o seu programa. Tira uma, Bruninho. Eu e o Bruninho. O Deixa eu agora. único defeito do Bruno é ser corintiano, né? Eu também acho, Rodrigo. Não é, cara? Deixa eu só mudar uma playlist. Aí, tirar também. Ó, cara. Aê! Muito obrigado. Obrigado pelo presente. Obrigado, cara. Gostou? Muito. Geral, gostou? Gostei. É o momento que nós vamos falar das nossas coisas. Né? Papo direito. Muito bom. A gente já tem o seu nome há muito tempo, sabe? Pra gente chamar. Bruno que deu a ideia pra nós, né? E a gente já tá querendo, vamos marcar. Como eu tenho esse grupo de folclore chinês, cara, a gente não para. E aí eu tô fazendo uma pós também, que é lá em São Paulo. Meu, Liga lá agora. desliga lá, Luiz. Eu tô fazendo uma pós em São Paulo de Taichuan. E aí, junto Quer ver se tem como gravar? Oi? Deixa eu ver. vai, meu. E aí eu não sei, ó, esse daqui é o meu grupo, ó. Eu sou um dos professores, né? Ó, a gente tava na UFABC, fazendo apresentação. Ó. Tchau, tchau. Ó, Ah, que legal. Onde é que fecha? Ó, Leão, tá vendo?